Oi pessoal, bom dia! Eu sou a Natália, trabalho como consultora de carreira em Americana São Paulo e é um prazer estar aqui para dar início à palestra de hoje. Sejam todos bem-vindos! Antes da gente começar, eu queria dar um recadinho para vocês verificarem se o som tá tudo ok e qualquer coisa avise aqui no chat. Separar a água, o cafezinho, o bloquinho para anotar, porque o tema da palestra de hoje é Neurociências, Música e Aprendizagem. É um tema muito bacana, muito interessante. Quem é nosso aluno já gosta e você que não é também, eu tenho certeza que vai adorar. A gente vai tentar entender o que a neurociências tem a ver com a música. Com o palestrante professor Michel Vicentini, mestre em educação, especialista em alfabetização e letramento, educador musical e autor do livro A Música e o Processo Educativo. É com esse mestre que a gente vai entender a influência da música no funcionamento neural e as contribuições da neurociências. Como ouvimos e percebemos sons? Bom, a gente preparou tudo com muito carinho e dedicação, espero que todos gostem da palestra e qualquer dúvida, entre em contato nas nossas redes sociais. Boa palestra e um abraço! Obrigado, Natália. Pessoal, eu sou o Michel Vicentini. É uma honra participar desse momento com vocês, com essa palestra Neurociências, Música e Aprendizagem. Falar um pouquinho sobre isso. Mas antes, quero me apresentar para vocês. Sou professor da Faculdade de SUPEG há 10 anos. Trabalho nessa instituição e tenho muito orgulho em participar desse time. A minha formação é em Educação Musical pela UFSCar, Universidade Federal de São Carlos, aqui de São Paulo. Também sou pedagogo, tenho mestrado em Educação e tenho na minha formação um curso de Neuropsicopedagogia Clínica pela Faculdade Sensupeg. E a qualidade, você já conhece, Sensupeg sempre com excelência na qualidade formativa. E esse curso, tanto de Educação Musical como Neuropsicopedagogia, teve uma mudança muito forte na minha vida e eu sou muito grato ao Sensupeg por partilhar isso na minha trajetória acadêmica e também profissional. Bom, o assunto de hoje é muito legal. Neurociências, música e aprendizagem. Então, neurociências e aprendizagem com uma ligação, com um eixo vertebral dessa fala, dessa discussão sobre música. Quando a gente fala sobre música e humanidade, a gente lembra do quê? Fala assim, poxa, a música tem a ver o quê com a humanidade? Toda a história humana tem uma ligação intrínseca com a música. Se a gente for pensar um pouquinho nos estudos etnomusicológicos, né? Etnomusicologia, então estuda a história, a etnia, a relação, né, da nossa história humana com a música. A gente vai ter registros que a música ela vem até anterior ao processo de fala e que a escrita musical ela vem anterior da escrita das línguas maternas. Existem estudos que comprovam isso. Então, organicamente, a música tem muito a ver com a gente. Agora, hoje, quando a gente fala em educação e currículo, parece que a música está um pouco distante, as pessoas perderam a qualidade da escuta, né? Existe um livro que eu acho maravilhoso, que é um livro que eu vou citar durante a minha palestra, que é do Oliver Sacks, esse grande médico, faleceu já há um tempo, mas com uma profundidade neurocientífica maravilhosa, que é o livro Alucinações Musicais. O Oliver Sacks cita nesse livro uma relação humana pós-século XX, entrando no século XXI, que é a amusia. A amusia é uma característica das pessoas em não compreender certas frequências. Existem ligações filosóficas que traduzem a amusia como esse comportamento do século XXI, onde as pessoas também não conseguem ouvir. Não só ouvir uma música, mas ouvir o outro. Então, trabalhar com relação da escuta, do fazer musical, da memória musical e a relação daquilo que a música traz para você. Esse é o eixo, essa é a condução deste momento, dessa palestra. Música, aprendizagem e neurociência. O que você sente ao ouvir uma música? São muitos sentimentos, muitas emoções, mas escute aqui. Algo assim, por exemplo. Ou algo assim.
assim. Ou algo assim ainda. Ou algo assim. Ou algo assim. Música mexe com a gente, mexe com nossos sentidos, nossos sentimentos e mexe também com a nossa memória. O que você lembra ao ouvir essa música? É óbvio, se você for jovem igual a eu, jovem há mais tempo, vai lembrar de uma antiga novela onde tem uma cena de uma atriz cortando, raspando o cabelo, ela tinha leucemia. Então todos remetem, quem passou por isso, por essa cena, tem essa memória dessa cena, desse episódio, dessa imagem. O som proporciona uma imagem. Um dia eu estava brincando com essa música numa aula que eu fui lecionar no Sensopeg. Eu falei assim, pessoal, escute isso aqui, toquei essa música. Uma das alunas falou assim, professor, eu adoro essa música, porque essa música me traz uma memória muito bonita do meu casamento. Ai, que felicidade, né? Aquele clima romântico no ar. Depois, uma outra aluna, a mesma turma, falou assim, professor, eu odeio essa música. Essa música me traz péssimas recordações. Eu falei, por quê? Porque lembra também o meu casamento. Olha só, a mesma música, a mesma configuração, o mesmo espectro sonoro, pode proporcionar em cada indivíduo relações diferentes. Apesar das convenções que eu toquei aqui, por exemplo, isso aqui será uma coisa mais alegre, mais para cima, isso aqui uma coisa mais triste. Devido às convenções culturais, isso é singular. Nosso cérebro, ele interpreta isso. Continuamos aqui nossa viagem sobre neurociências, aprendizagem e música. Existe uma frase que é maravilhosa, que vai ser a nossa epígrafe, nosso primeiro trabalho de corroboração para essa palestra, que é a frase do educador musical inglês Keith Swanwick. Eu tirei essa frase do livro Ensinando Música Musicalmente, um livro maravilhoso. A frase é assim: música é uma forma de discurso tão antiga quanto a raça humana. Então, quer dizer, ele corrobora com tudo aquilo que a gente falou. Música é uma forma de discurso. Quando a gente fala em discurso, fala assim, poxa, discurso ela quer dizer algo para alguém. Então, toda forma de música, a gente começar a discutir sobre isso, sobre neurociências, música e aprendizagem, precisa partir desse pressuposto. Eu preciso ter uma intenção, eu preciso ter um cara que emite o som, né, um emissor, e precisa ter alguém que receba esse som, um receptor. Então lembra da semiótica, né? Emissor, código e receptor. Essa relação de código, emissor, receptor é a intencionalidade. Então, quer dizer, eu preciso, para fazer música, não importa o gênero, né? Não importa a estética. Antigamente definia-se música como algo assim: música é a arte de fazer sons agrupados ou sons organizados de forma harmoniosa. Será que isso é música? E se fosse desarmoniosa? E se a música ela foi criada para ser feia mesmo, para ser atrituosa, para ser dissonante, né? Então, quer dizer, música, na verdade, tem que ter uma intenção, música tem que ter uma forma de discurso, ela tem que ter alguém que emite o seu código, que é a própria música, não importa o gênero, e alguém que recebe isso. Então, quando o Keith Swanwick coloca como uma metáfora de discurso musical, a gente define isso. É tão antigo quanto a própria história humana. Agora, se eu falar um pouquinho sobre música e neurociências, o que isso tem a ver? Bom,
a gente sabe que a educação tem uma intrínseca ligação com a neurociência, quer dizer, a aprendizagem tem uma intrínseca ligação com neurociência. Quando a gente fala sobre aprendizagem, a gente fala sobre todo um comportamento do nosso cérebro, do nosso encéfalo, do nosso sistema nervoso central e periférico. Em outras palavras, todo o nosso corpo. Quer dizer, a gente aprende com todo o nosso corpo, com todos os sentidos. Mas quem organiza tudo isso é o nosso encéfalo, o nosso cérebro. Quem organiza, quem dá padrão, quem traz memória. Então, falando um pouquinho sobre neurociência, uma pessoa que tem um interesse em estudar neurociências, aprendizagem e também trazendo o foco musical, traz assim: eu preciso conhecer o meu sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, conhecer como a música chega até nossa orelha interna, como isso é interpretado, como isso acontece de fato, traduzir isso em umas relações de conhecer cultura, né, daquele espaço, daquele local, né, compreender a relação humana e compreender como o sistema nervoso funciona. Então, se eu consigo pensar nisso, a ideia de educação musical ou de aprendizagem musical vai para um outro parâmetro. Antes da gente pensar um pouquinho nessa relação de música, neurociência e aprendizagem, dois conceitos interessantes. Primeiro, o conceito de função musical, olha só, e o conceito de música. Quando eu falo em música, então independente, como a gente acabou de dizer, do gênero, da forma, eu preciso entender que a música tem uma sintaxe. E daqui a pouquinho eu vou explicar isso com o piano, como funciona essa sintaxe musical. Mas olha só, compreender que a música tem timbre, tem altura, melodia, harmonia, quer dizer, essa gramática musical, essa estrutura musical que dá a característica da música. Então, para compreender neurociências aplicadas à educação ou neurociências, aprendizagem e música, eu tenho que ter esses conhecimentos. O segundo ponto é o seguinte: quando eu falo de função musical, essa definição é muito legal. Função musical é o conjunto de atividades motoras e cognitivas envolvidas no processamento da música. É como o meu cérebro e o meu corpo reagem ao fazer música, que tem um tipo de reação, ao ouvir a música, e como que isso tem, ao ver uma música, porque eu estou usando ali um neologismo, ou melhor, uma figura de linguagem que é sinestésica, né? Quando eu misturo os sentidos, eu tenho uma sinestesia, não com C. A sinestesia com C é aquela relação de compreender o movimento, né? Cines como prefixo é mover-se, né? Então a palavra cinema é imagem em movimento, né? Então sinestesia com C nada mais é do que eu trabalhar a compreensão científica do movimento. Mas não é dessa sinestesia que estou falando, é a sinestesia com S. O que é essa sinestesia com S? Sabe, por exemplo, eu sou do interior de São Paulo, estou aqui em São Roque. E quando você está no interior, né, não sei se é característica do Brasil, mas no interior a gente vai na casa dos parentes, né, eles acordam de manhã e o cheiro do café, aquela coisa acolhedora, né? Então, o cheiro do café, a gente tem um ditado que é assim, ó, a gente escuta o cheiro do café. Escutar o cheiro é uma mistura dos sentidos, quer dizer, isso chama sinestesia, é uma figura de linguagem. Quando a gente fala em música, a gente fala sobre a relação sinestésica, porque a gente apenas não escuta a música, a gente vê a música, a gente sente a música, a gente sente sabor, porque essa relação de memória da função musical, ela é totalmente implícita dentro daquilo que a gente tem no nosso cérebro, né? Então, por exemplo, a gente tem padrão temporal, a gente tem a organização dos sinais, dos símbolos, essa forma métrica, esse sistema musical que é independente e complexo. Olha só, é muito importante entender uma coisa. Quando a gente fala em música e neurociências, né, a gente fala em escuta musical, música, ela tem um processamento auditivo, então nós vamos ver daqui a pouquinho, ele vai lá para o córtex auditivo, né, através da relação da cóclea, né, a cóclea que ela transforma impulsos mecânicos em impulsos elétricos, mas tem uma coisa que é super interessante, né? A música e fala são aspectos cognitivos que são diferentes. Como o cérebro na fala interpreta por área de Broca e Wernicke, na música é um outro processamento. É o córtex auditivo, vai para o hipocampo, memória, vai para o sistema límbico, quando no trato das emoções, vai para a parte do córtex motor, porque quando eu vou executar ou quando eu vou dançar, pode ir para o cerebelo, para identificação de padrões rítmicos. Quer dizer, olha só que coisa maravilhosa. É toda
toda essa complexidade da função musical. Então, música, os padrões da sua sintática musical, da sua gramática musical. E função musical é como isso tem reação comigo. Então, eu interpreto esse mundo através do meu cérebro musical e também o meu cérebro musical planeja alterar o mundo pela música que eu vou fazer. Então, tanto eu sou alterado por esse mundo, como eu também altero a partir da minha relação de planejamento. Olha só, vamos conhecer então agora como funciona esse cérebro musical. Conhecendo um pouquinho da neurobiologia, neurofisiologia, dessa relação da música, da neurociência e da aprendizagem. Neurociências, música e aprendizagem. Ainda feto, dentro do ventre de nossas mães, somos apresentados a vários ruídos e sons. Toda essa paisagem sonora, assim como dizia o Schaeffer, o canadense Schaeffer, que a mãe escuta e tem acesso, automaticamente é transitada para o feto. Todos os sons, principalmente a música, funciona como uma tecnologia transformadora de nosso cérebro. Através dele, do cérebro, conseguimos perceber, identificar e interpretar o mundo que vivemos e somos expostos. Mas ok. Como que a música ela influencia o nosso cérebro? Para Muscat, o hemisfério cerebral direito é o responsável pelo conteúdo emocional da música, como também a discriminação dos contornos melódicos e dos timbres. O hemisfério esquerdo processaria os ritmos, métricas, tonalidades, juntamente com outras áreas da linguagem. O hemisfério esquerdo também seria responsável por analisar os parâmetros rítmicos e alturas, diferença entre grave e agudo. Há comunicação entre os dois hemisférios, que é através do corpo caloso, e é possível perceber que a música afeta o cérebro como um todo. A música tanto afeta o cérebro, como também é afetada por ele, já que as composições e interpretações musicais são frutos de planejamento, criatividade, sentimento, funções desempenhadas pela porção pré-frontal do lobo frontal. Quando a gente fala sobre música, a gente fala quase que implicitamente sobre emoção. E quando a gente fala sobre emoção, a gente fala sobre sistema límbico. O que é o tal sistema límbico? É um grupo de estruturas subcorticais situadas na região mesial. Emoção, sistema límbico. Outra estrutura envolvida no substrato neuroanatômico é o núcleo accumbens, onde ao ouvir uma música há a liberação do neurotransmissor dopamina. Neurotransmissor que é responsável pela sensação de prazer e ativador dos sistemas de recompensas do cérebro. Olha só como a música ela é importante para a aprendizagem humana e tudo isso uma ligação ativa com a neurociência. O hipocampo, que nós estamos agora, que cuida da memória, é ativada sempre que se acompanha uma canção que é familiar. A gente relembra a música, a gente gosta de cantar, de ouvir as mesmas músicas. O acompanhamento de um ritmo envolve circuitos de regulação temporal do cerebelo. A orquestração ativa o cerebelo e o tronco cerebral. Quando fala orquestração, fala toda aquela ação harmônica e rítmica unida. A leitura de partitura ativa o córtex visual, que é situado no lobo occipital. Ouvir e cantar, relembrar letras de música, ela pode ativar a área de linguagem, Broca e Wernicke. Atividades musicais que exijam sistemas cognitivos mais avançados, por exemplo, o planejamento de uma atividade musical ativará o lobo frontal. Mas quando o bebê começa a ouvir lá dentro da barriga da mãe, ele começa a ouvir depois que nasce, antes que nasce, como que funciona? Olha só. Até a década de 80, o útero era visto como uma caixa forte que isolava o feto do mundo. Acreditava-se que a sequência e o ritmo de desenvolvimento eram determinadas apenas por componentes biológicos e genéticos, e o ambiente pouco interferia. Tudo isso caiu por terra com a evolução da ciência e coisas que agora parecem banais, como o ultrassom, e já está comprovado que a partir da 20ª semana de gestação, o bebê reage a estímulos auditivos.
Traduzindo, ele é capaz de escutar e reconhecer a voz da própria mãe e de outras mulheres. Com 6 meses, o bebê tem praticamente tudo já. Ele tem audição, ele já sente gosto, já sente cheiro, né? Por exemplo, quando ele sente um gosto amargo, e sim, o som passa e o som se propaga dentro da barriga da mãe. Né? A criança ela tem uma preferência por sons mais graves, né? Isso é uma questão natural, porém ela tem um contato maior com a voz materna, por isso ela tem uma relação de intimidade com a voz da mãe. Falamos um pouquinho sobre música, neurociência e aprendizagem. Agora, como a gente escuta? Como funciona? Como que o som chega em nosso ouvido, nossa orelha interna? Como que chega no córtex auditivo? Bom, eu vou explicar daqui a pouco. O que você sente ao ouvir uma música? São muitos sentimentos, muitas emoções. Um pouco sobre essa tal sintaxe, essa gramática da música. A música, ela tem essa linguagem, ela tem toda a sua caracterização. Quando você escuta uma música qualquer, por exemplo, essa música aqui, que ela foi colhida pelo Heitor Villa-Lobos na década de 1920. Isso aqui, ó. Você conhece essa música? Lembrou do tal Peixe Vivo, uma música folclórica brasileira, né? Como que você reconheceu essa música sem ouvir, sem ter a letra dela aqui? É óbvio, pela sintaxe musical, pelas características que a música tem. Um breve resumo de tudo isso para você. Primeira coisa, a altura. Quando eu falo em altura musical, eu não me refiro se ele é forte ou fraco. Eu me refiro à frequência do som. Frequência é grave e agudo. Frequência, grave, agudo, altura. Outra coisa, aí sim, a intensidade. Se o som é fraco ou se ele é forte. Eu toquei o mesmo trecho, da mesma altura, só que com intensidades diferentes. Uma outra característica é o timbre. Por exemplo, isso aqui é um piano digital. Estou tocando piano digital. Mas ele tem a sua característica, a sua forma, a sua cor, né? Agora, se eu tenho isso, cor no sentido filosófico, né? A característica do som, a qualidade do som. Agora, se eu toco um outro tipo de instrumento, por exemplo, isso aqui é o ukulele. Ele tem a característica, pela produção da corda, pela sua caixa de ressonância, é o som dele, é o timbre dele. Por exemplo, o pandeiro tem o seu timbre também. Olha só, são 3 características da música. Tem mais características, olha só. Por exemplo, toquei de novo Peixe Vivo. Toquei numa determinada altura, né? Graves e agudos misturados aqui. Toquei numa determinada intensidade e com um timbre do piano. Só que para você identificar a música são outras características. Olha só, por exemplo, a melodia. A melodia é o caminho do som, pela frequência, pela altura e pelo ritmo. Exemplo, a melodia da música é isso aqui, ó. Correto? Se eu colocar a harmonia, o que é harmonia? Harmonia são as notas em conjunto para dar o sentido harmônico, o sentido dos acordes da peça. Então, por exemplo, isso aqui. Agora, se eu colocar a harmonia e a melodia juntas, a gente fica. Outra característica é o ritmo. O que é o ritmo? Ele pode ser a velocidade e também a organização das notas dentro de padrões na melodia. Então, por exemplo, se eu tocar a música do Peixe Vivo sem um padrão rítmico,
coisa estranha. Quando bota o padrão ritmo, ela ganha uma outra força, uma outra consolidação. E se eu juntar tudo isso, como ouvimos e percebemos sons. Ouvir música, o que também podemos definir como percepção musical, é um processo complexo. Ele é diferente da fala e não está restrito apenas ao córtex auditivo. Quando você escuta uma música, diversas áreas são ativadas. Mas como isso funciona? O som é manifestado por um emissor, que é mecânico, que chega em nosso corpo através do ar, por ondas, que são as movimentações, ondas sonoras, chegam na orelha, onde vibram as membranas timpânicas e se propagam até chegar na orelha média. Lá, 3 ossos, o martelo, a bigorna e o estribo, são movimentados. Eles amplificam as vibrações e levam o som para a orelha interna. Lá, chega até a cóclea. E a cóclea tem a função de transformar energia mecânica em impulsos elétricos. Esses impulsos são levados até o tálamo, que é responsável, além de outras coisas, em receber informações sensoriais e repassar isso, no caso da audição, para o córtex auditivo ou suprimir. Desta forma, conseguimos prestar atenção em um só som em meio a tantos outros. O caminho pelo córtex auditivo no lobo temporal. O impulso ele chega no córtex auditivo primário e lá se processam os primeiros estágios da percepção sonora e musical: volume, padrões e frequências. Após isso, ele vai para o segundo estágio, que é o córtex auditivo secundário, que processa padrões musicais mais complexos como melodia, ritmo e harmonia. Uma definição do brasileiro Muscat e também no Oliver Sacks, esse grande médico, neurocientista, neurologista, que já faleceu há algum tempo, podemos definir basicamente que no nossos hemisférios, o esquerdo processa basicamente ritmos e o direito processa melodia e harmonia e alguns ritmos também. Porém, na pessoa que tem uma formação musical, em músicos ou musicistas, esse processamento ele é ao contrário, ele é invertido. Isso mostra as incertezas e a complexidade do processamento da música. No lobo frontal, no nosso lado esquerdo, processam-se ritmos, acordes e intervalos. Já no lobo frontal, do lado direito, comparações de tons e relações rítmicas mais complexas. Novamente, em músicos, ocorre o inverso. O lobo parietal esquerdo e áreas pré-motoras processam ritmos simples. O ritmo também é processado pelo córtex motor e pelo cerebelo. Isso explica aquela batidinha no pé enquanto você escuta aquela música que você gosta. Ela acaba ficando quase sem querer, mas ela acontece. Então a motivação disso, a explicação disso é o processamento do córtex pré-motor, do córtex motor e principalmente do cerebelo. Nós já falamos um pouco de música e emoção, porém vale a pena falar novamente. O sistema límbico possui uma complexa estrutura funcional na regulação das emoções. Dentro dele existe uma área relacionada à sensação do prazer, aquilo que nós chamamos de SRC, que é o Sistema de Recompensa Cerebral. Onde acontece isso? Isso inicia na área tegmentar ventral, depois vai para o núcleo accumbens e vai até o córtex pré-frontal. Nesta via, os neurônios são dopaminérgicos. O que significa isso? Significa que na parte final de neurônio, que é o axônio, e na parte inicial de outro, que é o dendrito, é liberado um neurotransmissor, a dopamina, para que esse impulso elétrico passe adiante. A música ela estimula os sistemas de recompensa. Isso explica alguns arrepios e sensações que sentimos ao ouvir uma música. Mas nem toda música faz o nosso sistema de recompensa cerebral ser ativado, só aquelas que gostamos. Mas o que faz uma pessoa gostar de um determinado gênero musical? Bom, são muitos fatores, e isso é muito singular. Podemos responder essa questão colocando ritmos, melodias, a memória, exposição, estímulos que fomos elevados na nossa idade e também formação musical.
Nosso cérebro tenta em todo momento prever as notas que estamos ouvindo. Por isso, quando aprendemos um trecho e nos familiarizamos com ele, mais gostamos daquela música. Você acabou de ver e ouvir sobre como o cérebro interpreta o som, como o nosso ouvido, nossa orelha interna tem essa identificação. Então isso é o processamento musical. Quando a gente fala em música, em neurociências, e quando a gente fala em aprendizagem musical ou aprendizagem de forma geral, a gente fala sobre o processo de escuta. Então isso envolve áreas que são geneticamente mais novas, né? E também o cérebro primitivo mais antigo, quer dizer, ele envolve todo o sistema do encéfalo, todo o sistema do sistema nervoso central e periférico. Como eu disse no início, não está envolvido apenas a escuta, mas sim todo o sentido. Então, quer dizer, quando a gente escuta, as vibrações sonoras provocam movimentos lá nas células ciliares, que são receptoras. Então, tímpano, bigórnia, estribo, né? Chega até a cóclea, como a gente acabou de ver, a cóclea transforma isso, energia mecânica, em energia elétrica e vai para o centro do tronco cerebral, ou córtex auditivo, né? Quer dizer, a frequência do som, quando a gente fala de frequência, né? A frequência é a altura do grave e o agudo. Ela tem uma relação de localização da célula ciliar, quer dizer, é onde cada célula ciliada do ouvido interno interpreta isso. Já a intensidade está relacionada ao à quantidade de fibras, que se o som é mais forte ou mais baixinho, é a quantidade de fibras. Então, esse processamento nessa parte se dá nessa relação. Quando a gente fala um pouquinho sobre a continuidade, que é o primeiro estágio desse processamento, a gente fala sobre um estágio de percepção sensório musical. Existe um livro que eu gosto bastante, na verdade é um livro, é uma citação dentro de um artigo do José Eduardo Fornari, que ele fala sobre a tricotomia da escuta. Para a pessoa entender a escuta, ela tem 3 estágios. Isso no aspecto biológico, neurocientífico e filosófico. Vou fazer uma união dos 3 aqui. Quando a gente fala no aspecto do José Eduardo Fornari, a tricotomia da escuta, os 3 estágios, ele traz a escuta ativa como 3 aspectos. Primeiro, a escuta física, que é esse processo que eu acabei de dizer. O som chega no cérebro e o cérebro deixa lá, né, através da relação da cóclea, transforma isso em impulsos elétricos e vai para o seu córtex auditivo. Se ela é uma escuta física apenas, que é o primeiro estágio, ela não é consciente, eu não penso naquilo que estou ouvindo, ela fica nesse primeiro estágio. Quando ela vai para um segundo estágio, que é o estágio da escuta cognitiva, é quando existe uma relação de processamento sensório musical no córtex auditivo. Então, quer dizer, isso está onde? Está no lobo temporal, né? Nessa área receptiva primária, ela vai decodificar timbre, contorno e ritmo. Quer dizer, você ouviu e você prestou atenção. Você jogou também para áreas da função executiva, por exemplo, áreas frontais também, né? Da atenção, da inibição cognitiva, da atenção seletiva. Porém, quando o terceiro aspecto do Fornari, nessa comparação, é o aspecto afetivo. Quando a música causa em você uma reação emocional, aí ela sai desse primeiro estágio, ela vai para outros lugares. Então ela vai para o hipocampo, ela vai para o sistema límbico, e as reações de áreas de recompensa que você acabou de ver, né, onde vai lá para o córtex pré-frontal, né, para as áreas frontais do córtex frontal, pelo sistema tegmentar ventral, que é essa relação total de recompensa cerebral, né? Quando a gente escuta, a gente tem aquele arrepio, a gente gosta, a gente quer repetir, sabe? Essa interpretação. Esse é um outro estágio, que é o estágio afetivo. Então, escuta física, quando eu escuto sem dar atenção. Escuta cognitiva, quando eu começo a prestar atenção, que é esse estágio, que é o estágio da percepção musical. Eu identifico o que é mais ou menos altura, timbre, esse contorno, esse ritmo, que música que é. E o terceiro estágio do Fornari, que é a escuta afetiva, é quando eu ligo tudo isso para a minha memória, quando eu ligo isso para uma questão do meu sentimento, da minha emoção, e ela causa isso. Então a música, o que a gente precisa entender que na aprendizagem geral, né? Quando o professor dá aula, por exemplo, de um assunto, português, né? Eu dou uma aula de português, o aluno está viajando, ele está lá em Nárnia, lá em Pandora, lá em Asgard. Quer dizer, existe uma questão da função executiva, da atenção, né? Existe uma questão aí envolvida nesse controle inibitório,
que a gente falou sobre função executiva, claro que existe, né? Mas também uma relação de percepção de uma escuta ativa. Quer dizer, aquilo que o cérebro interpretou como audição, chega no cérebro, né, chega no córtex auditivo e ele é inibido, né? Quer dizer, ele tem essa relação de inibição do córtex auditivo. Então, quando a gente traz isso para uma relação ativa da escuta, é quando eu paro, eu dou atenção, eu processo e eu ligo isso para outras áreas. Então, o processamento musical é algo que é complexo e exige atenção, exige total relação de todas as partes do seu encéfalo, todas as partes do seu cérebro. Isso envolve muito. Então, a escuta, eu posso ligar a escuta com outro autor também, que é o Murray Schafer, que é um canadense. Ele tem 2 livros que eu gosto bastante. O primeiro chama-se Ouvido Pensante. Olha que título legal. O Ouvido Pensante. E o segundo chama-se Afinação do Mundo. Não está cronologicamente ligado a essa ordem, mas são 2 livros em importância para compreender a escuta ativa, como eu citei o José Eduardo Fornari agora, mas também o processo total da compreensão desse universo sonoro que nos cerca, né? O Schafer, ele traduz como as paisagens sonoras. No começo da palestra, quando a gente ouviu, por exemplo, certas músicas, quando a gente ouviu aquela música Love by Grace lá, e eu citei a memória, a cena da memória daquela novela, automaticamente a gente vai para uma paisagem, né? Então, por exemplo, eu estou aqui gravando essa palestra numa cidade, em São Roque, no interior de São Paulo. Aqui tem uma paisagem sonora. Se eu for no centro de São Paulo, tirando essa época de pandemia, no centro de São Paulo, no movimento, ele vai ter outro som, vai ter buzinas, vai ter essas paisagens sonoras. Então, a compreensão da escuta, ela é parte fundamental da aprendizagem, né? Então, a gente fala também do lobo occipital, na visão, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, mas dentro do processo ativo de aprendizagem, a escuta é fundamental. Então, saber ouvir uma música e saber ouvir a língua materna, processar isso ativamente, é uma grande contribuição que a educação musical pode dar para a aprendizagem em geral. Quando a gente fala do córtex auditivo, a gente fala sobre essa relação quando recebe a informação da cóclea. Lá tem 2 formas de análise. Olha só, as áreas internas do nosso córtex auditivo, eles vão interpretar vão receber elementos básicos. Vamos falar sobre frequência e volume. Frequência, lembra? Grave e agudo, né? Sons finos e sons graves, né? E a intensidade, né? Que é o volume da peça, ou do espectro sonoro, do som que você ouviu, da música que você ouviu. As regiões circundantes do córtex auditivo tratam de coisas um pouco mais complexas, como timbre, melodia e ritmo. Olha só, quando você imagina uma música, não precisa ouvir, mas imaginar. Estou pensando aqui, uma música super legal. Quando você imagina, olha as áreas que são ativadas. Olha só, primeiro, número 1 aqui do nosso desenho, né? Áreas que são atividades pequenas e discretas, né? Esse número 1. Segundo, o giro frontal inferior, que é uma área associativa das memórias recuperadas. E o córtex frontal dorsolateral, que é responsável por manter uma canção na memória de trabalho enquanto ela está sendo executada. Então, quer dizer, esses 3 pontos que eu coloquei aqui são os pontos quando a gente fala sobre, por exemplo, quando a gente imagina uma peça, tá? Então, número 2 ali, o giro frontal inferior e o córtex frontal dorsolateral, quer dizer, está falando sobre imaginação, manter a memória ativa quando ela está sendo imaginada. Olha só, segundo ponto, quando a gente toca um instrumento, vocês acabaram de ver aqui algumas execuções musicais, ouviram algumas peças ao piano. Quando a gente toca o instrumento, quando o trabalho é muito complexo, é muito grande, olha só. Quando a gente toca, coloquei aqui, parte número 1. A parte número 1 é usada em sistemas complexos de feedback, né, que eles recebem informações tais como o campo da melodia, através do córtex auditivo. Então, a parte número 1. A parte número 2 é o córtex visual. Por que o córtex visual, né, no lobo occipital? Porque ele é ativado através da leitura, né, ou até mesmo quando você imagina uma partitura. Olha só, essa é a ativação, nessa área número 2 aqui, do córtex auditivo, do córtex visual, perdão, quando você está tocando, executando uma peça no instrumento ou cantando uma peça, e não importa o nível de complexidade dela. No lobo parietal, né, isso vai envolver vários aspectos, né, por exemplo, digitação
agitação do dedo ou execução no arco, que tem a ver com relações de processos motores também, né, que está ligado ao córtex motor, que é o 4, que vai ajudar nesses movimentos. Então, quer dizer, o lobo parietal envolvido num certo número de processos, né, como a digitação e posição dos dedos, e do córtex motor, que ajuda os movimentos do corpo e esse controle. Olha só, continuando aqui, ainda no processo de tocar, você consegue entender quão complexo é isso? Ou quando eu toco um instrumento, o quanto de áreas que são ativadas? Eu estava aqui conversando com o Thiago, ele está editando nosso vídeo, trabalhando aqui, inclusive um agradecimento aqui ao Thiago nessa edição, captação dessa palestra aqui do Espaço de Pensar, né, parceiro da Faculdade de Sensupeg. Ele está falando que ele estava estudando uma peça na bateria e que ele pensava na execução da bateria, mas o corpo não respondia porque faltava um pouco de treino, né? Fazia muito tempo que ele não treinava determinada peça. Isso acontece, quer dizer, o nosso cérebro ele sabe, né, vai para o hipocampo, ele sabe que lá ele consegue interpretar, ele tem na memória, então ele trabalha no lobo occipital como a música, ele imagina isso, mas na hora de executar, a relação física, sistêmica da execução motora dele, né, pode não ocorrer devido a uma falha, né, de continuidade, tanto física, né, da sua parte muscular, como também na relação do processamento disso, da transmissão do córtex, né, motor para a sua relação de fato motora. Então, quer dizer, é muito complexo tocar um instrumento, quer dizer, não é que é complexo, ela ativa muitas áreas do nosso corpo. Olha só, já o córtex sensitivo, que é o número 5 aqui, ele é estimulado a cada toque do instrumento. Olha só, a área premotora, que é a área 6 aqui, ela vai ajudar a realizar movimentos na ordem e na hora correta. Olha só que interessante. O lobo frontal 7, que ela vai coordenar a atividade global e também do cerebelo. E essa área, o número 8 aqui, já no cerebelo, vai ajudar a criar o movimento. Quer dizer, olha só, o quão complexo é isso. Quando você toca um instrumento, o benefício que traz, né, na aprendizagem geral. Por quê? Por que eu falo da aprendizagem geral? Porque, olha só, quando a gente fala da função executiva, olha só que interessante, a gente falou sobre muitas coisas, né? A ativação do fazer musical é muito intensa. Mas olha só, função executiva, lembra lá? Então, eu tenho o controle inibitório, dentro dele eu posso ter atenção seletiva e inibição cognitiva. Eu tenho lá a memória de trabalho e também eu tenho a flexibilidade cognitiva, né, que isso é mudar de planejamento para executar certa ação. Toda essa relação que eu tenho, que é muito profunda do fazer da função executiva, é trabalhado na música. Então, quer dizer, você vai trabalhar, isso é condicionado, isso é aprendido. Então, aprender um instrumento musical, né, você desenvolver todas essas áreas que a gente citou aqui, né, então, córtex motor, ligação com o hipocampo. Você viu no vídeo que a gente colocou agora de pouco que quando a gente processa, né, cérebros de músicos, o processamento é o contrário dos cérebros de não músicos. Por que tudo isso? Por quê? Porque a gente conhece a sintática, a gramática musical, consegue interpretar a informação de outra forma. E a ligação, né, isso é comprovado no próprio livro do Oliver Sacks, a ligação entre os dois hemisférios pelo corpo caloso, ela é tão intensa que ela ganha mais ramificações, ela ganha mais, ela é maior na sua forma, porque existe uma ativação entre esses dois lados, áreas interpretativas, áreas criativas e áreas de execução. Então, tocar um instrumento pode contribuir muito para a aprendizagem geral. Padrões matemáticos, padrões linguísticos, atenção. Então, você consegue entender a grande importância da aprendizagem musical? Quando a gente fala sobre aprendizagem musical, e eu citei isso lá no início da nossa palestra, a gente não pode fugir das reações emocionais. Olha só, quando a gente começa a perceber música, né, a gente começa a ser sensível à música, como eu disse, a música traz memória, né? Então, se ela traz memória, ela tem uma ligação implícita a relações que são emocionais, positivas ou negativas, como eu contei a história. Mas esse sistema de recompensa, que é tão importante para a aprendizagem, né, principalmente hoje, com a quantidade de estímulos que nós temos, né? Esse sistema de recompensa, ele tem a sua ativação, né? Que é essa seção transversal. Olha só, então vamos lá, começa lá na primeira parte, né? Que é a área número 1 aqui, que é a área tegmental ventral, né? Existe uma estimulação. Essas áreas são as mesmas que são ativadas quando a pessoa tem fome e depois ela come.
Então, quer dizer, ou uma pessoa que tem um determinado vício, por exemplo, e ela usa o seu entorpecente, então é uma ativação dopaminérgica, uma ativação de prazer, né? Se a gente ouve uma música que não é agradável, já existe uma outra atividade. Então, não gostei dessa música. Ela vai para a amígdala, ela vai para essa área, né, que pode inibir essa relação emocional. Olha só, quando a gente fala sobre aprendizagem musical, né, os caminhos que a música faz, né, então a gente sai da tegmental ventral, ela sobe e chega até a parte motora, então é uma ligação total, límbica, emocional, né, da aprendizagem e liga totalmente para a função da aprendizagem. Quando a gente fala sobre aprendizagem, música, a gente falou sobre o fazer musical, o ouvir musical, o imaginar musical. Isso tem uma reação muito forte naquilo que a gente chama de neuroplasticidade. Tá? Então, quer dizer, a experiência musical ela vai modificar a área do cérebro, ela vai ampliar essa circuitaria. Quer dizer, por exemplo, o treino musical, por exemplo, ele aumenta o tamanho da conectividade de várias áreas, né? Como o corpo caloso, que a gente citou agora. Já o cerebelo e o córtex motor, eles estão envolvidos, né, com a execução. Então, se você executa muito, você tem, obviamente, né, um aumento do ganho motor. E esse ganho motor é físico, mas também é cerebral, é cognitivo, né? E isso vai despertar, por exemplo, no indivíduo, na criança, uma sensibilidade pela palavra, assim como pelo ouvir, assim como a música, ela tem um desenvolvimento cognitivo também emocional. Agora vamos lá, para a gente fechar nosso ciclo aqui. A gente falou sobre o quê? A gente falou sobre memória musical, né? A sensação que a música tem, o sentido que a música proporciona num aspecto total humano, né? Por exemplo, quando você escuta uma música, você lembra também como isso é ativado no seu cérebro, como o seu córtex auditivo recebe informação e é ligado para todo o cérebro. Tudo isso a gente falou, né? Beleza. Agora, por que é importante aprender música? A gente falou agora. Isso vai ampliar áreas específicas do nosso cérebro, aumentando a plasticidade, quer dizer, dando relações de aprendizagem em diversos aspectos. Mas tem algumas perguntas que podem ser retóricas, né? Por exemplo, se eu colocar lá a música para um bebê na barriga da mãe ouvir Mozart, esse bebê vai ficar mais inteligente? Eu já ouvi muito isso. Isso é um neuromito, tá? Neuromito de fato. Então o que acontece? Se ele ouvir Mozart, o que vai acontecer? Ele vai gerar uma memória musical, né? Porque, como a gente viu, nosso córtex auditivo, nossa escuta, começa lá na 21ª semana da gestação. Então, a mãe, o bebê na barriga, a partir da 21ª semana da gestação, o bebê já escuta. Então, aquilo lá não é uma caixa fechada, ela tem relações de escuta total. Então, ouvir esse som, né, trazer isso para a criança, ela vai desenvolver o quê? A memória musical. Agora, só por ouvir, né, eu tenho que aprender a ouvir. Então, por isso que a gente falou sobre escuta ativa, né? Então, aprender a ouvir é parar, ouvir, relacionar. Então, o educador, o professor, precisa ser primeiro estimulado, ele precisa se estimular, procurar aprender a ouvir para fazer um trabalho de educação musical ensinando a criança a ouvir. Isso vai melhorar o quê? A relação que ela tem com o sentido da escuta, com a interpretação do som. Então, quando você escuta uma música que não tem letra, você entende? Ela tem um caminho, né? Por exemplo, essa música aqui. Tá ouvindo? Essa música aqui, ela tem um nome. Ela não tem letra, mas ela tem um caminho. Ela mostra, é um aquário, ela mostra peixes, é o carnaval dos animais do Saint-Saëns. Veja só isso. Essa é uma história sem pé nem cabeça. Mas quem disse que as histórias têm que ter pé e cabeça? Ou só uma cabeça? Vamos lá. Era uma vez, num lindo mar, um peixinho diferente. Ele nadava tranquilamente. Subia e descia. Descia tranquilamente como uma folha seca no outono. De repente, ele encontrou alguns amigos e começou a nadar. Nadava tranquilamente, subindo nesse mar, nessa água tão bonita. E esse peixe tão colorido, com pedaços roxos, pedaços laranjas. Ele subia mais. De repente, lá em cima, ele encontrou algo diferente. O que será que era?
Ele viu, ele ficou assustado com um tubarão e começou a descer. Tentou se esconder. Só que o tubarão viu e começou a correr atrás dele. Ele foi um pouquinho para o lado. E o tubarão insistiu. Ele foi um pouquinho para o outro lado. E criou uma estratégia. Ele deu um pulo. Pulou. Um outro pulo. E continuou a nadar. E deu mais um pulinho. Uau! E o tubarão ficou para trás. E mais um pulo. E continuou a nadar, mas de repente ele falou assim: ele está perto, eu vou descer até o fundo. E aqui, longe do perigo, eu fiquei tranquilo, agora posso dormir. Então você conseguiu perceber que a música com uma história, né, mesmo não tendo letra, ela tem uma outra interpretação, ela tem um outro sentido. Então quer dizer, eu consigo trazer isso para a aprendizagem? Sim, mas eu preciso aprender a ouvir. O fazer musical, ele vai despertar muitas áreas ativas. Você viu quão importante é o fazer musical. Então aprender um instrumento, ele é importante para todo o desenvolvimento cognitivo desse indivíduo, emocional, o seu sentido lógico, matemático, linguístico. Você viu quantas áreas são ativadas. Ah, mas a criança fica mais inteligente? A palavra inteligência é muito complexa de discutir. Porém, o que eu posso afirmar em relação à música é que ela vai ter um processamento auditivo, nessa compreensão desse universo sonoro, e do fazer musical, ela vai conseguir entender alguns padrões que não músicos ou não musicistas não conseguem entender. Que isso é uma coisa que a música proporciona no cérebro humano. Né? Então, músicas são padrões matemáticos, são padrões linguísticos, padrões motores, e tudo isso pode proporcionar uma melhor aprendizagem para você. Então, música, neurociência e aprendizagem são unidos, são intrínsecos. E eu não posso pensar, né? Eu preciso conhecer um pouco como funciona o sistema cognitivo, o sistema nervoso central, periférico, conhecer a linguagem, a sintática, a gramática musical, unir isso em prol da aprendizagem. Eu tenho certeza que a música é um campo muito fértil do conhecimento. Historicamente, como nós citamos, lá no início da história, tem registros anteriores da fala, mas é muito importante essa compreensão da música, da neurociência e da aprendizagem. Aprender música, de fato, modifica o teu cérebro, de fato, amplia, fortalece plasticamente áreas, né, que são áreas muito importantes para a aprendizagem. Então, aprenda música. Pessoal, obrigado pela participação de vocês. A gente tentou resumir tudo sobre música, neurociência e aprendizagem nessa palestra. Eu tenho certeza que o assunto dá pano para manga, né? Então a gente está com nossos canais aqui disponíveis, né? Realmente procure nossos cursos, né? O curso de neuropsicopedagogia, tanto clínica como institucional, o curso de educação musical, musicoterapia, enfim, se enche do conhecimento. Mas se você conseguir, estude um instrumento musical, aprenda música, ela é muito importante. Obrigado à Faculdade Sensupeg, obrigado ao Sentir Pensar, espaço onde nós gravamos esse vídeo, obrigado ao Thiago, né, que ajudou a gente a editar, que filmou, que participou ativamente, né, ao Bruno, Angelita e o Sandro, esse grande parceiro, inovador da Faculdade Sensupeg, realmente que levando o Brasil inteiro conhecimento, com grande qualidade. Ah, também a Andréia, nossa diretora. Obrigado pela oportunidade, gente. Valeu.